Presidente, cumprimento também o Dr. Carlos Tavares, os mais colegas e quem está a assistir à audição. O senhor, como já reparou, esta audição vai sendo longa e, por vezes, as perguntas vão se repetindo, colocadas de uma forma ou de outra. E o que eu queria pedir ao senhor é que, de facto, não estranhasse, porque é mesmo assim, estamos numa comissão de inquérito e as perguntas servem muitas vezes para clarificar, para densificar e para todos termos a certeza que, de facto, o inquirido, neste caso o doutor, tem todas as condições para poder balizar bem aquilo que é necessário para que este inquérito consiga chegar a bom porto. Eu, de facto, não tinha pensado iniciar esta minha inquirição com a matéria do domínio hídrico, mas em face ao que já foi dito aqui, vou começar exatamente por aqui. Vou começar por aqui porque esta comissão tem um problema à partida, é que foi definido pelos proponentes que isto começou tudo em 2004. E a verdade é que ao longo destas semanas, todos nós aqui nesta sala e as pessoas que acompanham as diferentes audições já perceberam que tudo isto tem uma raiz anterior. Tem uma raiz anterior e por isso temos sempre esta dificuldade, porque não temos os decisores políticos do período antes de 2004. E por isso até, aliás, começamos, é o ministro exatamente em 2004, por isso é exatamente o primeiro ministro, ou seja, o principal responsável político que está aqui supostamente no início do processo. E por isso tem sido apontado por diversas vezes como sendo o pai dos CMECs e o pai de tudo isto. E agora assistimos a uma narrativa que tem a ver exatamente com a questão da extensão do domínio hídrico, onde supostamente tudo começou com o 240. Ora, se é suposto que os inquiridos respondam com verdade, também é desejável que as questões sejam colocadas da mesma forma. E gostaria, por isso, de relembrar que o Decreto-Lei 183/95, que estabelece as bases do sistema elétrico, refere que os CAI devem ter um prazo semelhante ao da vida útil dos centros eletroprodutores. No caso dos CAIs hidroelétricos deve ser superior até 50 anos. E também relembrar que a generalização dos CAIs para a EDP ocorreu em 96 e que foram estabelecidas também com estes pressupostos, que por sua vez se mantém no famoso 240 de 2004 e que pressupostos são estes que estão vertidos no ponto 25 dos contratos dos CAIs, em 96. São exatamente que o prazo pode ser prolongado desde que haja uma negociação entre o Estado e o produtor. Neste caso, entre o Estado e a EDP, prevendo também neste ponto 25 que a origem dessa negociação pode ser desencadeada ou pelo Estado ou pelo produtor. Caso não haja nada disto, o CAI, o CMEC, terminam naquele momento. E por isso, quer dizer, é isto. Esta é, digamos, a realidade. Por isso, esta questão da extensão do domínio não surge no 240, de novo, pelo contrário, está no 240 exatamente nos mesmos moldes de onde está a origem de todos estes processos, desde 95 e, sobretudo, nos contratos que estabelece os que generaliza os CAIs das centrais produtoras da EDP. E por isso mantém isto. E é por isso a pergunta que deve ser colocada ao Sr. Doutor é se no seu tempo exerceu exatamente esta prerrogativa que estava no contrato. Ou seja, que estava previsto no contrato em 96, 95 e em 2004. Houve algum momento onde uma destas partes desencadeou este processo da renovação. Ou seja, a EDP fez-lhe chegar eu quero renovar, ou o Estado disse à EDP vamos renovar? A resposta é negativa, sim. Mas o doutor tinha noção destes antecedentes todos? Não tinha, confesso. É que nós, por vezes, esquecemos que estamos perante pessoas que abandonaram as funções há muitos anos. E os antecedentes ainda são anteriores a tudo isso. E a verdade é que há aqui, como eu já disse, um falhanço à partida, que é o facto de nós termos feito aqui um limite temporal que começou em 2004. Quando a verdade é que tudo isto começa bastante antes. Por isso estas matérias são de facto muito importantes precisarem para efeitos de relatório, porque de facto nós não podemos fazer de conta que este articulado do 240 não está nos contratos dos CAIs de 96, nem está no famoso 183/95 que estabelece de facto este regime. Nos mesmos moldes. E por isso o que se manteve foi manter-se as condições contratuais ao longo do período de tempo, abrindo a possibilidade, de facto, da renegociação. E por isso a questão também que eu queria colocar é que, na sua opinião, se isto
quando de facto depois tudo se corporiza em 2007, se não devia ter sido tido em conta a mudança da realidade de 95, a de 96 e mesmo a de 94, onde não havia sequer um parceiro importante no mercado energético, nomeadamente as renováveis, que tinham um peso em 2007 que não existia em 2004 e muito menos em 95 ou 96. Eu primeiro agradeço a recordação porque, de facto, como diz, para além do tempo decorrido, não tenho tido contacto com estes elementos e não tinha presente esses detalhes relativamente à questão do domínio hídrico, mas penso que é uma clarificação importante. Em relação à pergunta, a resposta também penso que é óbvia. Eu acho que a mudança de circunstâncias, se puder ser tida em conta, deverá ser, não é? Ou deveria tê-lo sido. O Sr. Tom Bocado referiu que teve em mão um processo de 500 megawatts e que cancelou. Certo. Porquê? Na altura, precisamente porque havia, de facto, tinha havido um processo de atribuição de licenças de energias renováveis, havia um pipeline ainda razoável e tinha os especialistas na matéria a dizer-me que, portanto, em termos de capacidade instalada, juntamente com a capacidade já existente, era o suficiente e, portanto, que ir muito para além daquele valor naquele momento traria, por um lado, sobrecustos na tarifa, dado os preços dos acordos das renováveis, que eram mais do dobro do preço de mercado, e porque poderia precisamente ter o efeito que acabou por ter, dada a prioridade de entrada na rede das renováveis, levar a que ficassem centrais ociosas, todavia a receber proveitos pela via dos SCMEC. Muito obrigado, Sr. Voltando atrás, agora sim, à cronologia que eu gostava de... Na altura ainda era pela via dos SCAI, que ainda não havia SCMEC, mas que tinham direito a recebê-lo na mesma, não é? Voltando exatamente aos CAIs, não deixa de ser curioso, até nesta análise temporal, que ainda em agosto passado o ex-deputado Agostinho Lopes, deputado do Partido Socialista, tenha dito que o pecado original estava... Comunista, peço desculpa. Não é preciso zangar-se. Até começar porque fui contemporâneo dele aqui e tenho uma excelente relação de amizade com ele. Mas dizia exatamente que o pecado original... Senhores deputados, deixem o senhor deputado prosseguir, agradeço. Feitos os esclarecimentos, prossiga, Sr. Deputado, por favor. Que diz que o pecado original é exatamente quando se criaram os CAI, os consumidores ficaram prisioneiros desta decisão durante 28 anos. Já foi várias vezes dito aqui que os CAIs da EDP, 100% públicos, são completamente diferentes dos CAIs privados da TEG Energia e da Turbogás. Ou seja, a pergunta que eu gostava de colocar tem a ver exatamente com isto. Concorda que esta proteção feita aos CAIs da EDP foi exagerada e que, de facto, condicionou o setor ao longo de mais de 25 anos? Eu não gostava de fazer juízo de valor. Certamente quem tomou a decisão tomou-a por razões fundamentadas, que condicionou o setor por esse prazo. Isso é objetivo e é factual. Também é factual que parte ou a totalidade desses montantes acabou por ser recuperada através das operações de privatização da EDP e, portanto, o Estado, na prática, como eu referi, apropriou, no pressuposto que as ações foram bem avaliadas, apropriou o valor desses cash flows futuros no valor das ações que vendeu, ou seja, transferiu-se dinheiro dos produtores para o Estado ou para os contribuintes, como se queira. Muito obrigado. O professor Abel Mateus, nesta comissão, afirmou que o maior beneficiado com os sobrecustos da produção de energia relacionados com os CAI e os COMEX foi o próprio Estado português. De facto, como também já foi referido nesta comissão parlamentar de inquérito, o Estado, com os CAI da EDP, transferiu uma grande soma de dinheiro do bolso dos consumidores de energia para o orçamento de Estado. Aliás, na linha da resposta anterior que o Sr. deu. O que isto consubstancia claramente é uma operação de desorçamentação. E assim sendo, eu gostaria que me respondesse se pode esclarecer-nos como é que estas rendas dos CAIs poderiam ser ou não consideradas um imposto e como é que isto pode estar relacionado, conforme já referiu também, com a privatização da EDP, que teve várias fases ao longo da sua história.
Pois não sei se podem ser consideradas como imposto na medida em que elas são pagas pelos consumidores na medida daquilo que consomem, portanto tem mais caráter de taxa do que de imposto, penso eu. Agora, de facto, e como referi, o Estado acabou por receber esses proveitos antecipadamente à medida que foi privatizando a EDP. E essa é mais uma razão, como eu referi inicialmente, para que se tivesse que ponderar muito bem qualquer solução que não estabelecesse a neutralidade relativamente aos CAI, porque, de contrário, estaríamos a penalizar os acionistas da EDP, entre os quais estava ainda o próprio Estado, e estariam, como eu disse, centenas de pequenos acionistas que o Estado tinha convidado a comprar ações da EDP. Muito obrigado. Se nós em 2004 tínhamos uma necessidade de aplicar as diretivas comunitárias, tínhamos a criação do MIBEL e era importante ou decisivo extinguir os CAIs da EDP, pelo menos, uma vez que penso eu que os CAIs da Turbogás e da TEG Energia estariam fora deste pacote e gostaria também que explicasse porque é que isto estaria fora deste pacote. Estiveram fora porque os produtores não aceitaram desfazê-los, ou seja, talvez seja um bom teste que prove que os COMEC, afinal, não eram tão melhores relativamente aos CAI, ou não eram sequer melhor, que levaram 2 dos detentores de CAI a não querer abdicar deles e preferir ficar com eles do que com os COMEC. Ou seja, para se resolver essa situação, ter-se que pagar uma indemnização vultuosa e que o Estado não tinha. Não quis pagar. Não quis pagar. Por outro lado, relativamente aos outros, avançou-se para este modelo. E neste modelo, como já tivemos a oportunidade até hoje de o ouvir, há várias soluções. Ou esta do mecanismo compensatório, que foi a ser escolhida, supostamente neutra, ou a outra que seria de um leilão. A grande diferença entre um modelo e outro é que no primeiro iria ser diluído ao longo do tempo e iria ser suportado pelos consumidores de energia. No outro, teria que ser suportado diretamente pelos cofres de Estado, ou seja, por todos os contribuintes. É assim? Eu nunca vi muito bem explicado como é que seria feito o leilão, não é? Porque se o leilão for um leilão em mercado e, portanto, se fosse a compra, portanto, dos CAI ou da capacidade associada aos CAI por operadores do setor, aquilo que teríamos era aquilo que referi no início, que seria, por exemplo, outros operadores, espanhóis ou outros, que comprassem a capacidade virtual, digamos, de produção que deveria ser adquirida pela REN e adquirir o direito, ou ter o direito de adquirir essa produção da EDP. Portanto, a EDP passaria a produzir para outros operadores que depois, então, entrariam no mercado da forma que muito bem entendessem. Eu acho que na altura ninguém compreenderia isto. Na altura ninguém compreenderia que nós puséssemos, digamos, o mercado ibérico nas mãos dos produtores espanhóis através do leilão da capacidade virtual, ou então a alternativa que o Sr. Deputado refere ainda é uma outra, que era o Estado pagar os CAI e pronto, e repercuti-los nos contribuintes. Muito obrigado, Sr. Para terminar, Sr. Deputado, uma última questão. Esclarecimento. Eu deixei que todos os anteriores deputados usassem 9 minutos, passando um pouco dessa margem. Portanto, o Sr. Deputado, tal como o Sr. Deputado André Pinote do PS, terão o mesmo tempo, 9 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço. É também mesmo só mais uma questão que poderá, com certeza, irá gastar este minuto. Foi dito aqui, o senhor também já confirmou que no seu tempo foi constituída uma equipa com diversos elementos do seu gabinete, e especialistas contratados, do Gabinete de Estado, também da Direção-Geral de Energia, da ERS, da REN, enfim. Foi assim. E eu gostaria de tentar perceber, ou seja, e é importante esclarecer isto,
ao longo de todo este processo, que desembocou depois no pré-240, que já não foi no seu tempo que viu a luz do dia, mas que já estava a ser preparado e que depois quem lhe sucedeu, enfim, transformou em realidade, esteve sempre a ERSE e a REN envolvidas neste processo, sempre envolvidas. A ser assim, como é que se compreende o parecer que a ERSE faz, onde se parece que distancia completamente da solução que supostamente terá sido pensada, estudada e decidida no seio de uma equipa multidisciplinar da qual ela fez parte? Concluir, e acho que era por favor. importante esclarecer, vou terminar sobre esclarecer este ponto, porque fica aqui um bocado estranho. Está uma equipa multidisciplinar, estão lá os parceiros todos, mas depois há por acaso, a entidade reguladora, que faz um parecer que não há nada favorável àquele trabalho que foi produzido numa equipa onde ela esteve. Para responder, Sr. Dr. Carlos Tavares. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu tive a ocasião de manifestar na intervenção inicial que, ao referir que foi com alguma surpresa que aquele parecer surgiu depois de todo esse processo, que nós procurámos que fosse participado, e eu, fazendo fé naquilo que me era reportado, portanto, a ERSE acompanhou os trabalhos e participou em todas as fases do processo. E, portanto, quando já numa fase, de tal maneira que nós notificámos o anteprojeto a Bruxelas com toda a confiança, portanto, até antes de ter o parecer da ERSE na mão, porque presumíamos de facto que ele não viria, poderia ter algumas questões de pormenor, mas não seria de facto um afastamento tão grande. Não sei qual é, admito que as pessoas da ERSE que participaram tenham sido técnicos e depois o Conselho da ERSE tenha tido um entendimento diferente. De qualquer maneira, remeto novamente para as declarações atuais do engenheiro Jorge Vasconcelos, que reconhece que muitos daqueles riscos, a maior parte, não se materializou e que, portanto, provavelmente aquele parecer terá sido exagerado. Muito